capítulo 13. Quem puder ajudar aí na iluminação, Gênesis, capítulo 13. Aleluia. Amém? Toca aí na pessoa que está ao seu lado, diga: a gente vai ler o capítulo todinho. Amém? Ô glória! Aleluia! Quem não leu a Bíblia hoje, olha aí que coisa boa. Vai ter a oportunidade. Gênesis capítulo 13 diz: Saiu, pois, Abrão do Egito e foi para o Neguebe, com a sua mulher e com tudo o que possuía, e Ló foi com ele. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu para Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar ao outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde havia armado acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isto surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os fariseus habitavam aquela terra. Então Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos nos separar. Se você for para a direita, se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, tudo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou o seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorrerá esta terra do alto a baixo, de um lado ao outro, porque eu a darei a você. Então Abrão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Mamré, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Aleluia. Senta aí, queridos. Oh glória. Deus é fiel. Aleluia. Esse texto de Gênesis é um texto maravilhoso, irmãos. E quando a gente olha para ele começa o primeiro versículo nos deixando já o pensamento no que estava acontecendo. Você percebeu? Porque no primeiro verso ele traz uma alusão ao que estava acontecendo no capítulo anterior. No verso 1, ele mostra que Abraão tinha ido para o Egito. E ele diz que essa decisão de Abraão chegar naquele lugar foi uma decisão que ele toma porque ele vem de um lugar de escassez, havia fome na terra que ele estava, e agora ele vai para o Egito. E quando ele chega no Egito e ele percebe aquele mundo, ele percebe a grandeza do Egito.
ele percebe o tamanho, ele percebe como é a arquitetura, ele percebe como é a economia, ele vê que tudo lá anda muito bem, que o rio Nilo consegue trazer uma prosperidade muito grande para o Egito. E ele vai vendo que é um lugar de abundância. E ele diz: eu vou me dar bem aqui. Eu vou me dar bem nesse lugar. É aqui que eu vou me dar bem. Sabe quando alguém vai para uma empresa grande e diz: opa, é aqui que eu vou me dar bem, né? Você diz: é nesse lugar que eu vou me dar bem. Quando você chega na casa da sogra, começou a namorar, aí vai conhecer a família e tal. Aí você chega lá, aí tem aquela comida, aquela lasanha da sogra, né? Tem a comida deliciosa que ela faz. Aí você diz o quê? Opa, é aqui que eu vou me dar bem, né? O Eudson foi por aí. A irmã Neide fez umas coxinhas, um bolo, sabe? Ele disse: rapaz, é por aí, né? Eu já foi um pouco diferente, mas o Eudson foi nesse caminho. Ítalo não foi diferente disso, não. A sopa estava lá, né? O que importa é que Abraão chega naquele lugar e ele vê e ele diz: eu vou me dar bem, eu vou prosperar nesse lugar. Mas ele percebe que sua esposa, Sara, na época Sarai, é uma mulher muito bonita. É uma mulher que vai chamar a atenção, daquela que a gente costuma dizer assim: parou o trânsito. E ele percebe essa mulher. E quando ele chega naquele lugar, ele percebe que é um lugar de conquista, é um lugar onde ele vai se alavancar, mas ele percebe que será um lugar onde ele também pode morrer. Porque quando ele falar que ela é esposa dele, alguém vai matá-lo para ficar com ela. Então, pensando nisso, ele trama. Ele faz o seu projeto pessoal. Em vez dele viver a aliança de Deus, que no capítulo anterior manda ele sair da sua casa e ir para um lugar onde Deus vai botá-lo, ele decide conquistar a partir dos seus planos. Quantas vezes eu e você não é assim? A gente olha e diz: nós vamos nos dar bem. E a gente planeja, organiza algo na tentativa de que a coisa aconteça por aquilo que a gente fez. Esse homem conta meia verdade. Ele diz: olha, esta mulher é minha irmã. E isso quase destrói seu lar. Meias verdades podem destruir o seu casamento. Meias verdades podem destruir o seu relacionamento. Meias verdades podem destruir a sua vida. Isso quase determina um caminho de fracasso para a vida dele. Ele falou aquilo em busca de ter um caminho de bênção, um caminho de sucesso, um caminho das bênçãos de Deus. Mas os caminhos das bênçãos de Deus não podem ser construídos com meias verdades, irmãos. Não pode ser construído com mentira. O fato é que Deus tem uma promessa e Deus abençoa Abrão naquele lugar, no Egito. Quando o faraó descobre que não é a irmã, mas é a esposa. Quando ele descobre que as pessoas estão ali, sabe, sofrendo, que vem uma praga sobre aquele povo, ele diz: o que é que você fez com a gente? Abençoa Abrão, que está rico. E Ló, por estar com ele, fica rico junto. Ele abençoa, e o que acontece agora? Eles mandam ele sair. Essa história você conhece. Mas a gente não percebe que é a mão de Deus na vida dele, tirando ele do Egito. O que isso nos mostra é que eu e você, às vezes, a gente vai passar por algumas situações que não programamos,
que sai na contramão daquilo que a gente organizou, que a gente achava que o melhor era estar naquele lugar, que o melhor era viver naquele lugar, que o melhor era conquistar as coisas que estavam lá, que melhor era viver pelo projeto que a gente criou, aquilo que a gente colocou à mão. Mas Deus às vezes nos tira para nos levar para a rota de Deus, porque o melhor lugar é estar na rota de Deus. E aqui a gente vai ver algumas coisas nesse texto, irmãos, que Deus ministra ao meu coração, e eu espero de verdade que Ele ministre ao seu, e que isso nunca mais saia da sua vida. Que não seja simplesmente um sermão, que não seja simplesmente um lugar que você veio para ficar sentado e ouvir, e acabou, e foi bom, e você foi para casa, e simplesmente foi. Não, mas que seja algo agora que possa penetrar as camadas da tua alma, do teu coração, do teu espírito, e que você possa carregar isso para a vida. Algumas lições fantásticas acontecem aqui. Primeira delas, volte ao lugar do altar de Deus. Perceba, ele faz um caminho para o Egito. Deus disse: não é a minha rota. Fez ele voltar. Neguebe, entre Neguebe e Ai, volta a Belém, a Betel. De Betel ele chega ao lugar onde ele tinha erguido um altar. Às vezes há momento da nossa vida que a gente ergue altar a Deus. Há momento da nossa vida que a gente ora. Há momento da nossa vida que a gente chora. Há momento da nossa vida que a gente, sabe, busca. Há momento da nossa vida que a gente se derrama. Mas com muita facilidade a gente acaba deixando para trás. A gente acaba abandonando o altar que a gente ergueu, seja na nossa vida financeira, seja no nosso casamento. Quantas pessoas ergueram o altar para Deus financeiramente falando, mas daqui a pouco disse: as contas estão me apertando, deixaram de dizimar, deixaram de ofertar primícia, deixaram de viver qualquer outra coisa. Quantas vezes a gente ergue um altar a Deus no nosso lar, mas vem os problemas, vem as lutas, as brigas conjugais, as dificuldades, e a gente abandona. O nosso plano parece que é melhor. Deus faz esse homem voltar para o lugar do altar, o lugar onde ele chorava, o lugar onde ele adorava, o lugar onde ele sacrificava, o lugar onde ele se derramava diante de Deus. Irmãos, nós temos que voltar ao lugar do altar. Nós temos que voltar a chorar. Nós temos que voltar a nos derramar. Nós temos que voltar a queimar o incenso diante de Deus. Altar. Altar, quando eu não falo o lugar simplesmente de pedra. Eu não falo do altar que seja feito de qualquer outro material. Eu não falo de um altar como a gente olha dentro da igreja, esta plataforma chamada de altar. Não. Altar, eu falo o lugar da redenção. Altar é lugar da redenção. É lugar onde eu me rendo. É lugar onde eu me prostro. É lugar da consagração. Você já percebeu que no altar sempre era sacrificado o quê? Um animal. Sempre no altar era sacrificado o quê? Sempre no altar era sacrificado o quê? Não, até todo mundo. Sempre no altar era sacrificado. Você já percebeu que antes do altar o animal sempre chegou vivo? Deus ministrava meu coração e dizia: filho, sempre o animal vai vivo para o altar, mas nunca sai vivo de lá. É lugar de redenção, é lugar de consagração, é lugar de morte do meu eu. É lugar onde a minha vida é derramada naquele lugar. É altar. O animal chegava,
era levado àquele lugar, mas não saía vivo. O cereal era levado àquele lugar, mas não saía de lá se não fosse consumido pelo fogo. Todo cordeiro que chegava morria, todo cereal que chegava era queimado, consumido pelo fogo. A nossa vida no altar tem que ser assim. Ela tem que representar uma dedicação total. Nós temos que estar voltado para Deus. Uma dedicação, sabe, incondicional diante de Deus. A nossa vida tem que ser derramada para Ele. Nós temos que entender, eu pertenço a Ele. Ei, você pertence a Deus. Você não pertence ao seu esposo. Você não pertence ao seu pai. Você não pertence à sua mãe. Você não pertence à sua mulher. Você não pertence ao governo. Você não pertence a ninguém a não ser a Deus. E se nós pertencemos a Ele, a nossa vontade tem que estar nele. A nossa entrega é dele, a nossa vida é para Ele. A gente corre atrás de tanta coisa, irmãos. A gente busca tanta coisa, fazemos tanto projeto, mas perceba que os nossos projetos, na maioria, é humano. Na maioria é aquilo que eu posso me dar bem. E a gente vai esquecendo de viver o que Deus quer. A gente vai esquecendo de permanecer nele. Quando a gente permanece nele, a gente faz a diferença onde a gente chega. Quando a gente permanece nele, as pessoas percebem isso. A gente precisa voltar ao altar. A gente precisa voltar a chorar, a ter a cara inchada. A gente precisa voltar a se derramar diante de Deus. A gente precisa voltar. Abraão fez o caminho de volta, e olha que não é um qualquer caminho. Ele sai de Negueb, das correntes do Negueb, e ele caminha até Betel. Em hebraico, casa de Deus. Ele vai até a casa de Deus. E na casa de Deus tudo muda, irmãos. Na casa de Deus a vida é transformada. Você lembra de Zacarias, o que aconteceu quando ele entrou na casa de Deus? 400 anos sem Deus falar. Zacarias entrou. Deus disse, olha, tu vai ter um filho. Começou a mudança na vida dele e na nossa vida. Isaías entrou no templo. E quando ele estava lá no templo, as portas, as bases da Ninear voou. A casa se encheu de fumaça. Os anjos voavam. A glória de Deus manifestou. Ana, quando entrou no templo, ele achou que ela estava embriagada, mas de repente ele percebeu que era a glória de Deus. A gente precisa voltar à casa de Deus, ter prazer de estar na presença do Deus vivo. Não pode ser uma programação, não pode ser, não tenho nada para fazer e por isso eu vou. Não! Tem que ser o lugar que eu vou para adorar, para celebrar, para buscar. É a coisa mais importante, é estar na presença de Deus. Como é que pode um rei cheio de ouro, cheio de prata, cheio de tudo? Miranda, Davi tinha tudo. Mas ele diz assim, me alegrei quando disseram, vamos à casa do Senhor. A gente tem que se alegrar. A Bíblia diz que esse homem voltou ao lugar do altar. E sabe o que aconteceu? Depois que Abrão voltou para o lugar do altar, a sua vida, a sua rota de bênçãos de Deus, de prosperidade de Deus começou a acontecer. Quem vai no altar, quem faz da vida um altar, começa agora a ser banhado pelas bênçãos de Deus. Elas nunca falham. A Bíblia diz que todas as promessas de Deus começam a te seguir. Elas correm na nossa direção, irmãos. A gente precisa ir para esse altar. A gente precisa se derramar diante de Deus. A gente precisa chorar. A gente precisa colocar diante de Deus as nossas necessidades, os nossos problemas. Perceba. Olhe para você. Perceba quando você deixa de estar no altar, o que acontece? Multiplicam-se
os problemas, como cresceram os meus inimigos, como se multiplicaram os meus adversários que se levantam para dizer: não há salvação para ele nem em Deus. Quando eu saí da tua presença, quando eu calei meu pecado, meus ossos envelheceram. A gente vai tendo um turbilhão de problemas e a gente não sabe. Tentou resolver aqui, a cama curta, né? Cobra a cabeça, descobre o pé. A gente tentou resolver aqui, apareceu outro ali. A gente tenta resolver ali, aparece outro aqui, sabe? E a gente fica tentando e não consegue. Quando a gente deixa o altar, irmãos, os problemas vão surgindo. Mas quando a gente busca o altar, as bênçãos vão aparecendo. Pastor, e os problemas? Aparecem também, mas a solução vem junto do Senhor. Deus vai dando solução para tudo. O texto mostra que Abraão e Ló ficou rico, muito rico. Mas como outros povos habitavam naquele lugar, parece que a terra foi ficando pequena para eles. Porque já percebeu que às vezes você, quando não tem nada, é tão humilde. Basta ganhar alguma coisa. Já percebeu que tem gente que não tira nem o plástico do carro? Se vai passar numa lama, irmãos, ele desce, bota um macaco hidráulico, suspende o carro para passar a lama, para não melar nem o pneu. Tem mais ciúme do carro do que da mulher. Complicado. Tem alguma coisinha, acha que é o rei de Avilã. Que rei sou eu. Ló olhou para um lado, olhou para o outro. Toda a bênção que ele ganhou foi de Abraão. Mas ele olha para um lado e para o outro. Só a terra está pequena agora. Os meus pastores estão contendendo contra o teu. Tem uma escassez de água neste lugar. E já não está dando para o meu gado e para o teu gado. A coisa está complicada. Ele começa, eu imagino, a falar isso todos os dias ali para o povo. Ei, primeiro o meu gado, depois o de Abraão. Os meus gados estão precisando de mais água. E vocês estão pensando que vocês são o quê? Aí Abraão para, chama Ló e diz: Ló, vem cá. A gente precisa resolver isso porque a gente é família. E família é família. Irmãos, quantas famílias estão passando por problema? Como eu fui para alguns sepultamentos esse mês, aí fica fácil dizer isso porque ninguém vai saber qual foi. Mas eu fui para um sepultamento e mal acabou. E a discussão era os bens. Irmãos, família é família. Ló prosperou. E prosperou por causa do tio Abraão. Isso é uma coisa boa, sabe? Veja com quem você está andando, irmãos. Se você está andando com pessoas que prosperam, se você está andando com pessoas tementes a Deus, a bênção vai te acompanhar. Ela vai chegar na tua porta. Agora você está andando com pessoas erradas, o que vai chegar não é a bênção não. Então cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você faz aliança. Cuidado com quem você vai viver. A proposta chegou para Ló porque ele andava com Abraão. Ló prosperou. Todavia, lhe faltou gratidão. O homem prosperou, mas não era grato. Não consegue agradecer. Sabe que tem gente que almoça e não agradece? Toma café e não agradece, janta não agradece, ganha qualquer coisa não agradece.
não é grato, não é grato, não é grato para dizimar, não é grato para ofertar, não é grato para nada. Tem pessoas que é difícil, é no empurrão, né? Tem que sofrer alguma coisa para ver se acontece algo. Então, vai a segunda coisa aí. Cuidado com a ganância. Cuidado com a ganância. O Senhor manda maná todo dia. Só que na sexta ele mandava a porção dobrada. Mas o pessoal queria estocar quando? Na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Ganância, né? Dizem que a sanguessuga ela tem 2 irmãos, né? Me dá, né? Ganância, tudo para si. Todos nós aqui queremos crescer. Você trabalha porque você quer crescer. Todos nós queremos ser bem-sucedidos. Não tem nada de errado nisso. Todos nós queremos vencer na vida. Você gasta horas a fio estudando para passar no melhor concurso, para ter o melhor emprego, né? Para se qualificar melhor. Não tem nada de errado. A gente quer vencer, a gente quer prosperar, a gente quer ser bem-sucedido, né? Você quer ter uma lancha para andar no mar de lancha. Eu quero que você tenha para eu andar com você. Eu não quero ter uma lancha, não. Bom é ter um amigo que tem. Né? Mas a gente quer, irmãos. A gente quer, né? Andar lá e... Veja, já imaginou? Tu com sarinha lá, no jet ski. Quem não quer, irmãos? A gente quer prosperar, ser bem-sucedido. Todavia, a gente precisa ver como é que está o nosso coração para isso. Sabe que espaço isso está tendo lá? Porque o grande problema da humanidade é querer ter. E eu não estou falando que é errado ter, por favor. Mas às vezes isso cativa tanto o nosso coração que a gente vai abandonando o ser, que a gente vai abandonando os valores, que a gente vai abandonando os princípios, sabe? A gente vai abandonando as coisas que Deus vai colocando na nossa vida. Esse texto fala que um homem, um dia Deus chegou para ele, Augusto, disse assim: Abraão, sai da tua casa, vem comigo. Ele disse: eu vou abençoar a tua vida. O irmão dele morre, ele leva o sobrinho. E quando tem fome, o que é que acontece? Quem eu vou consultar? Deus? Não. Eu quero empreender. Sou empreendedor, eu quero empreender. Quem eu vou consultar? O Google. Eu vou olhar lá qual é o município, qual é o estado que tem o melhor PIB, aonde esse meu produto vai se dar melhor, qual é a população daquele lugar, qual é a população que tem condições financeiras, o que as pessoas... Eu vou fazer uma pesquisa e vou dizer, é para lá que eu vou. Abraão fez e foi. Ele só esqueceu de consultar quem chamou ele. Abraão foi para o Egito. Por que ele foi? Por causa das vantagens financeiras. Por causa do status que ele teria agora de conquista. Por causa da sua glória pessoal. Quantas coisas a gente não está fazendo assim, meu irmão. Ora, a gente faz uma publicação às vezes no Instagram. 5 minutos depois vai olhar para ver quantos seguidores teve a mais. Se já está caindo um dinheirinho na conta ou não. Esse homem foi porque ele queria glória pessoal. Ele tenta tirar proveito da situação, entregando a sua própria mulher. Ele vinha de uma crise, irmãos, e quando a gente está em crise, o jacaré passar, a gente se agarra com ele.
Esse homem estava numa crise. E na crise a gente tenta achar a solução. E ele tentou achar a solução por si mesmo. Você lembra da esposa de Obadias? Eu posso dizer que é de Obadias porque textos me levam a entender que ela era esposa de Obadias. 2 Reis, capítulo 4. Ela vai diante de Eliseu e ela diz: olha, meu marido morreu, eu não tenho nada. Quem ela vai consultar? Deus. Aí Deus dá o caminho das pedras. Eliseu diz assim: ó, pega as vasilhas, o pouco de azeite que tu tem, pede vasilhas emprestadas, não um pouco, o azeite não vai acabar. Se ela tivesse vasilha até hoje tinha azeite. O azeite parou, não acabou. Ele parou porque parou as vasilhas. Ou seja, o que Deus dá, Ele não toma, irmão. Vai continuar jorrando. A bênção vai continuar acontecendo. Aí o que é bênção aqui? Esse homem estava numa crise. Em vez de consultar Deus, ele consultou as vantagens. E agora quando eu leio o capítulo 13, olhando o que aconteceu no capítulo 12, me faz mais sentido. Eu consigo perceber, imaginar a conversa de Abraão e Ló. Eu consigo imaginar Abraão, ainda como Abrão, olhando no olho do sobrinho e agindo diferente do que fez lá atrás. Porque agora ele ergueu o altar, agora ele tem intimidade com Deus, agora ele escuta a voz de Deus, agora ele sabe como tem que agir em Deus, agora ele está na presença de Deus. Ele vive na presença de Deus, ele se derrama no altar de Deus. A visão espiritual dele se abriu. Ele está em Betel, ele disse: se tu for para cá, eu vou para lá. Se tu olhar para aquele lado, eu olho para esse. Eu estou em Betel. Ele diz: Ló, eu consigo viver aquilo que Deus está dizendo para viver. Então não estou preocupado, porque para onde eu for, a bênção de Deus vai me seguir. Não sou eu que vou correr atrás da bênção, é a bênção que vai correr atrás de mim. Porque Deus é o meu abençoador. Eu não vivo mais por ganância, eu vivo pelo que Deus me dá. Eu vivo pela glória de Deus. Esse homem estava no lugar da devoção, Betel. Ele estava no lugar da entrega. Ele estava no lugar do encontro com Deus. Quantos aqui já foram para o encontro com Deus? Esqueça não. Lembra o que Deus falou lá? Está vivo. Quando a gente tem um encontro com Deus, irmãos, a alma aquece. Deixa eu ver de novo quem já foi para o encontro com Deus. Levanta a mão. Sabe onde vocês deveriam estar de verdade? Tudo na equipe, trabalhando para o próximo encontro. É porque vocês, às vezes, desculpa. Quem vai para o encontro na equipe é ministrado 2 vezes. Recebe a bênção dobrada. E às vezes a gente tá nem aí. Aí vai ali, né? Aí compra uma lasanha maravilhosa, deliciosa, gostosa. Depois vai para o trono. Mas não é o trono de Deus, né? E foi embora. Eu fiz aniversário de casamento, ó. Aí eu quero comer algo diferente. Eu disse: vamos comer uma peixada. O Luciano disse: vamos. Eu fui comprar a abençoada da peixada, irmãos. A peixada só veio ovo e verdura. E uma posta de peixe. E foi-se embora R$160. Fora o combustível. E a gente às vezes não gasta para a nossa vida espiritual, não é incrível? Esse homem estava no encontro com Deus. Ele estava ali buscando a presença divina. Ele estava ali oferecendo sacrifício a Deus. Ele estava na casa de Deus. E ele pôde fazer a melhor escolha. Porque quando a gente está em Deus, a gente consegue fazer a melhor escolha. Ele escolheu, irmãos.
né? A gente escolhe em Deus. A terceira coisa, a escolha de Abraão mostra o nível da sua confiança em Deus. Ele não se preocupou. É como se hoje eu dissesse assim: você quer o quê? Califórnia, Estados Unidos, ou você quer Recife? Você quer Califórnia ou você quer Rio de Janeiro? Né? Você já começa a falar inglês, né? É fácil, né? Às vezes escolher, cuidado com a facilidade, né? Cuidado com aquilo que é fácil demais. A escolha de Abraão mostra o nível da sua confiança em Deus. Gênesis capítulo 12, versículo 7 e 8 diz: o Senhor apareceu a Abraão e disse, ou Abrão, né? Desculpa, vou ler como está no texto. Apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei esta terra. Darei o quê? Darei o quê? Esta terra. Para onde Ló fosse, não importava, já é de Abraão. A sua descendência eu darei essa terra. Fica tranquilo, se ele for para lá vai voltar para ser teu. Se tu for para cá é teu. A tua descendência eu darei essa terra. Aí o que Abraão fez? Construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas ao leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Agora você percebe porque ele toma a decisão. Capítulo 13, versículo 14. Disse o Senhor a Abrão, depois de ele ter decidido com Ló, depois de Ló se separar dele: de onde você está, Deus afirmou, né? Confirmou, carimbou, ratificou. Olha para o norte, olha para o sul, olha para o leste, olha para o oeste, os 4 pontos, né? Cardeais, olha para tudo isso. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Você é descendência de Abraão, irmão. Aleluia. Toma posse para sempre. Deuteronômio fala da promessa para mim e para você. Fala para o povo de Israel, de Abraão. Capítulo 11, versículo 24. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso. Desde o deserto e desde o Líbano, desde o rio ao rio Eufrate, até o mar ocidental, será o vosso termo. Aleluia. Abraão escolheu diferente. Ele agiu por fé. E fé é firme fundamento, fé é convicção, fé é confiança, fé é certeza, sabe? Fé, a mulher está em casa, o marido foi trabalhar, ela tem a fé de que ele foi trabalhar e dar o melhor para ela e vai voltar para casa, para os braços dela, porque ela confia. Fé. Fé de que eu vou sair e Deus vai abrir portas. Ele vai abrir, Ele vai mandar o recurso, Ele vai mandar a provisão, Ele vai mandar a bênção, Ele vai abençoar. A terra pode faltar água, está rachada, Deus vai mandar água. Se vai vir por baixo, por cima, pelo lado, não sei, mas Deus vai mandar a bênção. Abraão agiu por fé. Ele sabia que Deus era verdadeiro. Seu Deus é verdadeiro? É mesmo. Age por fé. Ele é verdadeiro. Confia. Não age pela vista não, pela visão não. Age por fé. Ele confiou em Deus. É fácil confiar em Deus? Não. Não é não, a gente não vê. Mas Deus não chamou para a gente ver, chamou para a gente
Crer. Confiar. Abraão chama Ló. E o direito é de quem? Quem é o chefe do clã? Abraão. Quem é o patriarca? Então de quem é o direito de escolha? Mas ele dá Ló. Já percebeu isso, Cris? Ele pode escolher, até porque é o mais velho, mas ele dá para o sobrinho. Ele diz: escolha. Alguns historiadores, Champlin fala sobre isso, Flávio Joséfo, eles dizem que quando o mais novo tinha o poder da escolha, se ele fosse inteligente, sábio, ele escolhia o inferior e dava o superior ao seu pai, que era mais velho. Então quando Ló viu tudo, Ló podia ter sido inteligente e a bênção ter vindo para ele. Mas Ló escolheu por vista. Irmãos, há muita gente escolhendo por vista e se quebrando. Quando a gente escolhe por vista, a gente pode se arrebentar. Você lembra de Samuel 17? A Bíblia diz que ele olhou, viu Eliabe e disse: é esse, vista. O Senhor disse: opa. Deus não anda por vista. Abraão disse: escolhe, Ló. Mas escolhe bem. Ele dá o poder de escolha. E o que Ló faz? Vai para onde os olhos são cativados. Já percebeu que a Bíblia é fantástica, né? Ela diz: cuidado com a concupiscência dos olhos. A gente olha, é hipnotizado e a gente vai, né? É escolha dos olhos. Abraão sabia quem é o seu Deus, quais as promessas de Deus para a sua vida. Então ele não escolhe com os olhos. A gente tem que ter critério para as nossas escolhas, irmãos. Há muita gente escolhendo sem critério. A gente tem que ter critério para aquilo que a gente vai escolher. Porque se a gente não tiver critério, a gente vai sofrer. Eu estava vendo uma situação da internet. A internet lança tudo para você, né? E lançou daquela adolescente, Maria Massal, né? Que ela foi, parece, para o Teleton. Perguntaram: qual é a primeira música? E ela, com aquele vozeirão dela: te adorar é o que, né, sustenta-me de pé. O cara disse: uau, todo mundo: ei, canta aquela só, o amor. Ela disse: essa não. Pode não. Mas é uma música só romântica. Princípio. Os princípios dela estão ali. Quando a gente não escolhe por princípio, a gente escolhe errado. Quando a gente escolhe por vista, a gente vai sofrer. Esse homem tinha vez de escolher, mas ele escolheu as Campinas. Só que as Campinas, a estrada ia para onde? Sodoma. Estava perto de Sodoma. Agora, sabe o que é interessante, Augusto? É que Sodoma já era conhecida como o lugar dos caras perversos. É uma fama, não é? Há um tempo atrás a gente dizia assim: tu mora onde? Moro no Cabo. Tá vivo ainda, né? Fama. Mora onde? No Totó. Né? Fama. Não era assim? Você diz: eu moro em tal lugar. Misericórdia, muita miséria. Fama. Havia uma fama lá, que os caras eram perversos, terrível.
sabe, totalmente contrário a Deus. Mas esse cara quis morar pertinho lá. Tempo não vai dar. Ele morava em tenda. Cada dia ele estendia a tenda. Cada dia ele estava na fronteira da tenda. Tem nada demais aqui? Não, hoje eu vou mais para perto. Não, aqui está melhor. Aqui está melhor. Era tenda, tenda, tenda. Até que ele acabou fazendo o quê? Morando na cidade. Cuidado, irmão, é devagarzinho, viu? Para a gente virar Ló, não é de um dia para a noite, não. É devagarzinho. É as escolhazinhas que a gente vai tendo com os olhos, com a concupiscência, com a soberba da vida. É as coisas que a gente vai vivendo dia a dia. Não tem nada demais isso. Não, eu penso assim, eu acho assim. Não, ó, isso aqui, peraí, nada a ver. Oxe, todo mundo está fazendo, menino, peraí. O tempo é outro, a época é outra. A gente está no século 21. Ixi, muda a chave, né? Quando a gente menos espera, a gente está no centro de Sodoma. Escolhas erradas. Este homem não consultou o Senhor, mas ele escolheu a aparência. E toda decisão que a gente faz por aparência, a gente pode se acabar. Porque a aparência nos influencia. Aquilo que é mais fácil. Aquilo que tem mais facilidade. Chama atenção ou não? Poxa, é mais fácil fazer isso. E a gente não calcula a consequência. É mais fácil. Uma vez eu fui correr. Eu já contei isso aqui. Quando eu vi o tempo, corrida com fuzil, eu disse, esses caras estão correndo de costa. Eu vou dar um pique, depois eu administro, e depois eu dou outro. É mais fácil. Eu corri 400 metros, a parede de vidro apareceu. Eu queria correr e ela me segurava. Eu vi que não era tão fácil. Tem coisa que a gente diz é mais fácil. Às vezes a gente quer começar por onde alguém está terminando, porque é tão fácil. Você olha e diz, mas é muito fácil. Ah, isso aí eu também faço, é fácil. Um dia um amigo, a gente estava jogando vôlei. Aí o irmão disse, pastor, olhe, você vai ministrar lá, tal, tudinho, me dê seu Pix aí para eu mandar o combustível. Aí ele disse, como? É bom demais, menino. Oxe, combustível, eu vou ser pastor. E perturbou o dia todo no vôlei. O outros disse, rapaz, para com isso, que negócio chato. Ele, não, mas ele tem uma funerária. Um dia, infelizmente, uma mãe perdeu os bebês dela. Triste, muito triste. Foi um dos sepultamentos mais tristes que eu já fiz na minha vida. 2 crianças de 8 meses, gêmeos. E ele fez o funeral, né? Ele era a funerária. E quando ele chegou lá, eu disse, eu vou ficar aqui no teu carro e vou te dar o Pix. E tu consola a família? Como eu disse, é muito fácil. Naquele dia ele disse, me perdoa, meu irmão. Eu agi como um tolo. Às vezes a gente quer começar por onde alguém está terminando, né? Esse homem olhou para Ló. Ló, me desculpa, olhou para Abraão. Disse, oxe, é fácil demais escolher. Essa é uma escolha fácil. Influenciada pelo que os olhos viram. A mente começou a roubar ele, o coração dele começou a ser flechado por outras coisas. Ele deixou a provisão de Deus e agora era a provisão dos olhos. E ele disse, eu quero a cantina, eu quero as campinas, lá junto de Sodoma.
Vou dar um conselho para você. Antes de fazer qualquer escolha, ore. Mas não ore induzindo Deus para a sua resposta, não. Ore para saber a resposta de Deus. Porque a gente pode fazer aquela oração: Senhor, isso é tão bom. Obrigado, Deus, porque Tu és o Deus que abençoa. E eu sei que o Senhor vai abrir essa porta. Não. Ore. Ore para que Deus dê o melhor para a sua vida, para que você tenha a melhor escolha. Algumas coisas na vida vão aparentar e vão aparecer fácil, mas pode te levar para um buraco. Outras vão aparentar difícil, mas é o plano de Deus para a tua vida. É algo que Deus reservou de um futuro melhor. Porque se Deus contasse para a gente o que ia acontecer no percurso, a gente ia nada. Não imaginou? Olha, Patrícia, vem cá que eu vou te abençoar. Você vai passar e vai ser maravilhoso. Oh, glória! Agora vai acontecer isso. Chama a Cristiane. Bota ela no meu lugar, eu passo a vez. Né? Ele não conta o percurso, mas ele tem um futuro próspero. Eu é que sei que caminho tenho, que pensamentos tenho a respeito de vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então a gente precisa entender que a gente precisa buscar a presença de Deus. Ló escolheu ir na direção de Sodoma. Abraão escolheu ir na direção de Betel. Versículo 15: toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Deus disse para ele depois da escolha: tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível, Abraão, contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorrerá esta terra de alto a baixo, de um lado ao outro, porque eu darei a você. Abraão escutou aquilo. Então Abraão mudou seu acampamento e passou a viver próximo. Ele disse: rapaz, se eu estava perto, agora eu vou para mais perto ainda, aos cavalos de Maré, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado, exclusivo ao Senhor. Sabe o que é que eu aprendo com tudo isso? E se nada ficar, que fique isto. Hoje é dia, porque Deus está mudando a nossa visão. Deus vai começar a te dar a visão dele. Você vai olhar e vai dizer: eu não vou mais viver pela visão dos meus olhos. Eu vou viver pela visão do que o Senhor tem para mim. Porque os olhos é vista. E a coisa mais preciosa que a gente tem em Deus é visão. Porque os olhos é aquilo que a gente consegue ver, mas a visão é aquilo que Deus já implementou no coração. Então Deus vai te dar uma nova visão. Fica de pé. Aleluia. Deus vai te dar uma nova visão. Fácil é? Não. Porque a vida cada dia vai endurecer para a gente. Há muita coisa para tirar a nossa visão. Hoje a gente está vendo crueldade, hoje a gente está vendo mortandade, hoje a gente está vendo enfermidade, as pessoas insensíveis. Morre alguém aqui, a turma passa por cima, não está nem aí. Alguém está passando mal, sofrendo um acidente. É mais importante filmar do que ajudar, socorrer.
A coisa está acontecendo e ninguém faz nada. Outro dia, a esposa estava vendo um vídeo de um pitbull que estava mordendo a criança. Um espantava de longe, o outro filmava. A coisa está acontecendo. A desgraça está aí. Cada dia a gente vai vendo a repercussão. Cada dia a gente vai vendo a maldade. Cada dia mais corrupção. Que faz com que a gente comece a olhar e não vê saída. Porque a gente está andando por vista. Mas a gente tem que andar por fé, na visão de Deus. Ainda que os tempos sejam difíceis, Deus vai abrir cada dia uma porta para mim e para você. A gente precisa estar no encontro com Ele. Abraão foi para mais perto. Vá cada dia mais perto para Deus. Não negocia isto. Vai cada dia buscar em Deus. Cada dia no encontro mais com Deus. Porque o homem espiritual consegue discernir as coisas espirituais. Uma linguagem lá antiga, né, que a gente usa até os dias de hoje. Mas só quem viveu sabe melhor real isso. Quando a gente está mais perto de Deus, a ficha cai, irmão. A conexão chega. A internet funciona, né? Porque naquela época era o cartão, a ficha, sei lá. Hoje a conexão. Então quando a gente está mais perto de Deus, a ficha cai. Sabe o que ela cai? Ela cai como caiu para Pedro. Lembra de Pedro? Jesus faz a pesca milagrosa. O que é que Pedro faz? Sai de perto de mim. Sou pecador. Isaías está no templo. Quando ele vê tudo aquilo, ele diz: estou frito, vou morrer. A ficha caiu. Ele viu como miserável ele é. Mas ele não só viu que ele é miserável. Ele só viu que ele era miserável porque ele percebeu a glória de Deus. Então quando a ficha cair, a gente vai ver a glória. A gente vai perceber como Deus é. A gente vai ver a santidade de Deus. A gente vai ver o agir de Deus. A gente vai ver a nossa incapacidade, sim. Abraão não viu mais a sua capacidade. Ele viu até onde a sua capacidade levou. Mas agora ele vê a glória de Deus aonde ele pode levar. Veja a glória de Deus, irmãos. Veja a glória de Deus abençoando sua vida. Veja a glória de Deus abençoando seu negócio. A gente precisa ver a glória de Deus. A glória de Deus abençoando a igreja, a comunidade dos santos. A gente precisa perceber Deus agindo, manifestando da glória. E eu e você passando a perdoar mais. Eu e você passando a amar mais. Eu e você passando a servir mais. Eu e você passando a adorar mais. Sabe, a buscar mais, a chorar mais, a ter mais intimidade com o Senhor, a viver cada dia a mensagem da cruz, né? Eu quero terminar. Se você puder, fecha teus olhos. Porque Deus vai ampliar a tua visão. Deus vai te dar uma nova visão. Ele vai mudar a tua visão. Ele vai mudar o foco da lente. Você vai começar a ver não o que a vista vê, não o que a função dos olhos vê, mas a visão da função do coração. A visão do que Deus tem preparado para a tua vida, para a tua casa, para a tua história. Abraão viu e Deus o honrou. Deus vai te honrar com a visão dos céus. E você vai poder sorrir, você vai poder pular, você vai poder celebrar, porque ainda que você esteja numa região árida, ainda que esteja tudo seco ao seu redor, ainda que pareça que o lugar não é um lugar legal, é improvável, é aí que você vai levantar um altar.
E é aí que Deus vai te honrar. É aí que Deus vai te abençoar. Pai, derrama da tua bênção sobre a vida de cada filho, cada filha que está nesse lugar. Meu Deus, muda a nossa visão. Que não possamos andar no impulso da decisão, sem antes perceber tudo que está em volta do que o Senhor está mostrando. Não nos permita tomar decisões rápidas que vão na contramão da promessa, que vai com um aspecto, com um som, com a força de alguém que perdeu a esperança. Não, a nossa certeza está em Ti. E nós cremos que o Deus que fez a promessa é o Deus fiel para cumprir. Tu és um Deus verdadeiro. Portanto, hoje eu quero declarar para a vida de cada pessoa que está aqui a Tua bênção estendida, o Teu milagre, a Tua provisão. Sim, Deus, quando eles olharem para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, eles vão ver a bênção estendida. Eles vão ver o milagre. Eles vão ver a provisão. Eles vão ver aquilo que era impossível se tornando possível. Eles vão perceber a tua mão estendida e o teu milagre sobre cada um deles. Agindo o Senhor, quem impedirá? Muito obrigado, Deus, pelos teus milagres. Muito obrigado pela cura. Muito obrigado pelo livramento. Muito obrigado, Deus, pela tua prosperidade completa, em saúde, no espírito, em material. Muito obrigado. Obrigado, Deus, porque o deserto florescerá e a bênção do Senhor alcançarão os seus. Te louvamos e te rendemos graça. Aleluia. Amém e amém. Dá um aplauso.